Olá, Fabiana. Olá, Rodrigo. Muito obrigada por conversarem conosco do Cinepop. Eu sou Jana Montenegro, assisti o filme Lucy Creed Vai para Marte e eu confesso que eu vivi um turbilhão de emoções com esse filme, não esperava, até chorei. Eu quero conversar sobre isso com vocês. Não, então você é da turma do G3 do BBB, né? Porque você está me contando a mesma sensação que a gente experimentou com nossa primeiríssima plateia. Você não imagina, né, Rô, como a gente ficou olhando as emoções deles e você está me descrevendo praticamente as mesmas emoções. Estou bem feliz. Bom, o filme ele foi gravado uns anos atrás, né? Lucy Creed Vai para Marte, e fala dessa mulher que meio que quase que vai por engano lá para Marte. E apesar de ser um filme de comédia e tudo mais, ele tem também todo um embasamento científico, e é muito bonito ver no filme como que isso vai sendo construído e explicado para o público, né? A parte da física, como se faz o foguete, como que funciona tudo. Isso é muito bonito de trazer para o grande público. Então, minha primeira pergunta é como que foi essa construção do roteiro, trazendo dados científicos para um filme de comédia para o grande público. A gente teve, quando a gente começou o processo, a Fabi já desafiou de cara a gente. Ela disse, eu quero fazer uma coisa completamente diferente de tudo que já se viu. Aí eu disse, Fabi, diferente como? Ela fez isso, ela foi para a Lua. Eu disse, gente, para a Lua, eu esperava qualquer cenário. Eu disse, se é para ela ir para o espaço, ela tem que ir para Marte. Ela fez, por quê? Eu disse, porque essa viagem não tem volta. Então a gente já insere um elemento dramático em cima disso aí, que ela é uma mãe de família, muito agarrada com os filhos e tudo mais. Então, a gente começou a construir a história ao redor disso, só que a gente ainda não tinha um elemento. Isso é uma coisa de bastidores bem interessante. Eu não tinha ido ainda para o Kennedy Space Center. Então, a gente criou um arcabouço de história ali, e de repente eu virei para o Tom Nogueira, que é o produtor executivo do filme, e eu disse, Tom, eu preciso ir na NASA. E, coincidentemente, o Marcos Ponte, que a Fabi já conhecia, estava lá, apresentando lá a NASA em português, né? Uma experiência que a Fabi já tinha feito, já tinha experienciado, né? Experimentado, e eu fui lá, o encontrei, passei o dia inteiro. Ele também é consultor do nosso filme. E aí eu comecei a ver elementos científicos reais de onde a gente poderia tirar tanto conhecimento, educação, mas também a gente poderia tirar comédia. Então, uma coisa muito importante de se dizer a respeito do filme é que toda a ciência do filme ela é real, com exceção da presença de um macaco. Porque eu vim perguntar para o Marcos, eu disse, Marcos, ainda utilizam bichos na NASA? Ele falou, não, Rodrigo, não tem. Né? Isso era antigamente, que a gente não podia expor os humanos até a gente aprender, então se utilizavam primatas, cachorros e tudo mais. Mas toda a ciência que você vai ver, a pesquisa, ela é real. Tudo aquilo existe, é utilizado no treinamento de astronauta, e para completar, ele inventou de passar por aquilo, né? Como a Fabiana fala. O filme é uma aventura e a gente viveu uma aventura ali dentro. A gente podia muito bem ter feito tudo isso em simuladores, mas a gente quis muito trazer essa experiência para o grande público, sabe? Trazer aquela coisa do frio da barriga da montanha-russa, de verdade, mas a ponto de ser tão mais extenso que a gente conseguia ficar em gravidade zero. Então, eu costumo dizer que se eu visse isso de novo, se eu fizesse esse convite sem ser para uma questão artística, se eu não tivesse coberta por um personagem, eu não sei se eu aceitaria. Mas como é desafiadora a nossa profissão, né? Porque o meu medo ficou pela metade. Porque no making-off dá para ver que eu estava um pouco com medo, um pouco no personagem, mas foi, né? E eu acho que é uma experiência que vai ser muito interessante para as pessoas assistirem e saberem que foi real. E dá para ver, eu ia até perguntar como foi essas gravações na NASA, né? Porque, principalmente aquela parte ali que você, Fabiana, está naquela simulação de gravidade zero, eu falei, nossa, isso aí é a primeira tomada ali, todo mundo se divertiu de verdade ali. Cara, só tinha aquele momento, sabe? O avião caindo assim no deserto de Nevada, e a gente tendo que aproveitar aqueles momentos assim preciosíssimos para se posicionar em frente à câmera. Aí vem a cabeça de produção, cabeça de atriz e o medo da pessoa mesmo. Mas olha, eu realmente eu não esperava, eu esperava que eu fosse só rir no filme. Eu fiquei tipo, nossa, olha esse filme. Que bacana que você gostou. De verdade. Pelo público.
Acho que ela, pela reação do público, ela estava... E a gente se surpreendeu com o pessoal do BBB. Eu fiquei em pânico, porque eu não pensei que fosse passar. Então, de repente, ela estava indo para o quarto do líder, para o cinema, e a câmera rodou, o filme passando, eu disse, gente, eu vou ver a impressão da plateia. Não consegui desligar, né? Começa a ficar nervoso. E aí a gente viu a reação deles, foi um negócio surreal. E quando eu vi o pessoal chorando, eu disse, gente, eu juro que eu dirigi uma... O que está acontecendo? Eles riam muito, de repente choraram. A gente não mirou no choro. Quer fazer a pergunta para... Pode ser. Pode-se falar da gravidade zero, então. Tem alguns detalhes bem interessantes. Tá bom, então vamos lá. Vamos de gravidade zero. Vamos lá. Um aspecto bem interessante de rodar no avião de gravidade zero são os bastidores daquilo ali. Porque, assim, você vê o pessoal flutuando lá dentro, mas a gente colocou uns takes externos do que o avião faz. Então, você pensa, é um Boeing 737 mecanicamente modificado, e ele é um Boeing 737 mecanicamente modificado para fazer acrobacias no ar. Então, assim, todo mundo que já voou sabe que você não pode fazer movimentos bruscos com um avião daquele. Então, ele é preparado para isso. Então, você imagina que para acontecer... Quando você está numa montanha-russa, e a montanha-russa está subindo, é basicamente isso. Só que o avião sobe a 800 km por hora. Quando chega lá em cima do teto, ele despenca. Lembra quando você está numa montanha-russa, ela despenca, você dá uma subidinha assim, o frio na barriga? Sei. A 700, 800 km por hora. E nesse ínterim que ele cai, você perde o peso e começa a flutuar. E isso é o que se entende pelo treinamento do astronauta. Então, quando isso acontece, ele continua a cair, a gente começa a flutuar, perde o peso completamente. É um momento em que a gravidade zero acontece. Só que é um avião, na velocidade que eu falei. Então, você precisa de muito espaço. Então, a gente saiu do aeroporto de Las Vegas, voou uns 40 minutos para dentro do deserto de Nevada, numa altitude X, que o avião não se espatifasse no chão. Então, essa é a logística em torno de você rodar uma cena em gravidade zero. E, assim, quando você falou que todo mundo estava se divertindo, a gente se divertiu. Mas eu te confesso, é a primeira vez que eu estou falando isso aqui, que muito rapidamente passou uma sensação de morte. Sobreviver. Aí se não tem condições. E a família foi muito brava e forte no processo, porque o que você vê ali, de fato, é a personagem. Eu vou contar um bastidor, Fabio, não sei se você vai me matar, mas um dos últimos takes, que é uma das cenas mais bacanas, que ela está tomando água. Quando o avião sobe, ele te aplica 3 vezes o teu peso sobre o corpo. Então, para poder descer e a gente flutuar. E ali todo mundo está destruído. Os órgãos estão esmagados, o corpo está esmagado. E eu perguntei, Fabi, você está bem? Ela fez, me diga o que você quer. Aí eu disse, eu preciso que você faça a cena tomando água. Então ela fez, me dê a garrafa. Aí alguém deu a garrafa para ela. Quando ela começou a flutuar, ela ressurgiu depois de umas 15, 20 parábolas e fez a cena lindamente, é o que vocês vão ver no cinema. Então é incrível, foi incrível. Parece tão tranquilo, né? Fazer cinema é super fácil. É bem um pouco tranquilo. Beleza. Então, Rodrigo, você estava falando um pouco sobre como foi essa gravação da Gravidade Zero e tudo mais, e parece, então, que você colocou câmeras em todos os lugares para captar essas cenas memoráveis no filme? Isso. O que é interessante é que, por exemplo, quem tinha rodado uma sequência em Gravidade Zero recentemente era o Tom Cruise, quando ele fez A Múmia. Só que o interessante naquela produção é que eles tiveram 6 meses para se preparar, ensaiar, fazer diversos voos, saber como o corpo respondia em gravidade zero e como estruturar uma gravação. A gente não teve isso. Então, quando a gente não sabia como ia reagir à gravidade zero. Então, a gente tinha uma câmera de cinema, equipamentos na ordem perto de R$1 milhão que nós alugamos e que estavam soltos, flutuando no avião. E a gente morrendo de medo de estourar aquilo ali no chão, porque tudo que sobe, desce. E quando desce, desce valendo. 2, 3 vezes a força da gravidade. Então a gente colocou câmeras de GoPro ao redor do avião inteiro. Tínhamos câmeras e lentes de cinema na mão da diretora de fotografia e na minha. Além de uma outra câmera de cinema também que a gente utilizou para captar as imagens. Então, quando a gente flutuava, a câmera saía flutuando, a gente agarrava, virava a câmera
fazia uma série de movimentos bem interessantes para poder tentar passar ao máximo a emoção que a gente estava vivendo ali de fato. Então, é muito desafiador, porque são de 15 a 20 parábolas que o avião faz para provocar a gravidade zero. E a gente combinou que, gente, as 2 primeiras a gente vai entender se a gente vai ficar vivo para fazer. Porque ninguém tinha passado por aquilo. Aquilo é coisa de astronauta, gente. O povo treina 2, 3 anos para aquilo ali. Então a gente precisou entender se dava para como a gente ia conseguir fazer as cenas. E para os atores é mais complicado, porque além de tudo, eles têm que interpretar. Eles têm que estar bem. Fingir que está tudo bem, né? E a Lucy Creed tem uma performance para entregar, como todos os atores também. Então a gente teve de tudo ali dentro. E além de tudo, antes a gente teve um café da manhã especial, adequado, para ninguém colocar tudo para fora. Mas ainda assim é um café da manhã. Então coisas entram e do gravidade zero elas podem sair. Mas graças a Deus não teve esse tipo de problema. A gente conseguiu bem, conseguimos captar todas as imagens. Todo mundo ficou muito impressionado, né? Então a gente teve alguns segundos para ensaiar, depois foi valendo e todo mundo conseguiu entregar o que precisava. E, Rodrigo, me conta um pouco como foi não só gravar esse filme com a Fabi, né, que é uma mulher muito potente, ela tem essa entrega, essa energia no papel, mas também contar essa história dessa mulher que é a mulher brasileira, né, aquela mulher resiliente, aquela mulher que corre atrás, que, enfim, está sempre na luta, né, e que são, na verdade, as características que a fazem ir para esse programa na NASA. Exatamente. A Lucy Creed, assim como a Fabiana, é uma mulher muito forte, né? E dentro da sua simplicidade, mesmo talvez sem saber, uma mulher extremamente empoderada. Ela é a líder do lar, é a dona da casa, ela cria 5 filhos, ela trabalha, ela aguenta a sogra, aguenta a vizinha fofoqueira, sabe, que quer criar intriga e ainda dá um jeito de encarar um treinamento para Marte. Não vou dizer como é que ela encara o treinamento para não dar spoiler do filme. Mas, assim, você já pode imaginar, porque eu estou falando de uma mulher muito forte, né? Então, assim, e a Fabiana é exatamente isso. Ela enfrentou desafios. Se você pega a personagem como a Lucy Creed, você pode imaginar um filme, uma comédia de costumes, Lucy Creed vai entrar em muitas confusões, a gente vai fazer aquele belíssimo humor nordestino, aquela brincadeira, aquelas atrapalhadas e tal. Mas você assiste o filme e vê que não é bem assim, né? A gente inseriu uma personagem muito diferenciada num ambiente extremamente impossível e que você jamais conectaria ela, né? E assim, vocês vão ver a forma como ela enfrenta aquilo tudo é muito inédito para ela e a gente vai entender como é que ela enfrenta aquilo ali, coisas que poucas pessoas vão passar em algum momento da vida e que ela enfrenta com muito esmero e com muita diversão também. E isso tem um pouco também do que a gente está debatendo hoje em dia, né, nessas novas narrativas, né? Agora a gente fala abertamente de um filme de uma mulher nordestina que vai para a NASA, sim, né? E vai lá viver ciência. E, Janda, ficou tudo muito crível, de uma forma que nem a gente acreditava. A gente fez, gente, isso pode acontecer, porque olha o que está acontecendo. Ela é uma pessoa normal, né, do dia a dia. Uma das coisas que a gente fez no processo de construção da Lucy Creed para o cinema era torná-la crível. Então, assim, fui criado num subúrbio bastante humilde em Pernambuco. E eu disse, gente, eu cruzei com a Lucy Creed na rua, na feira, no mercadinho, a vida inteira. Então, preciso vê-la aqui. E eu vi, eu disse, Fabi, eu conheço essa mulher, eu já vi em vários lugares, então ela é real. E quando eu vi na NASA, ela com roupa de treinamento de astronauta, eu falei, gente, isso funcionou, isso é crível, isso é real. Ela está aqui, ela pode passar por isso. E assim, foi muito, e também contando um pouco de bastidores do filme, eu estava cercado de mulheres poderosíssimas, empoderadíssimas, extremamente talentosas. Eu tenho a Ula Schliemann, que é a nossa diretora de arte, Luiz Garrido, figurinista, Júlia Eck, diretora de fotografia, Alice Gomes, minha diretora assistente, dentre muitas outras. Então tem a Dada Coelho, que é uma das roteiristas. Então esse filme ele conta com o girl power total.
foi super importante no processo de execução do nosso filme. Que bom ver isso no cinema. Fabiana, a gente estava conversando agora sobre como que foi essa gravação com gravidade zero, com o avião subindo, o avião descendo. Como foi essa experiência para você? Foi incrível, né? A gente podia fazer tudo isso com simulador, mas a gente optou em fazer isso de uma forma que a gente levasse o grande público junto. E foi uma experiência muito particular, porque eu acho que eu assisti no making off, eu não sei se eu teria coragem de fazer de novo, porque estava a minha cabeça de produtora com a alma de atriz, o personagem. Tinha hora que parecia que eu estava, sei lá, incorporando a Lucy Creed e tirando do corpo ao mesmo tempo, porque eu falava com o meu medo de Fabiana Carla, com essa minha cabeça de produtora, querendo voltar para frente da câmera para aproveitar cada take, e com a alma da Lucy Creed. Então, foi muito louco, mas eu acho que o resultado ficou como a gente esperava mesmo. E é uma experiência que só a profissão me dá, né? Porque eu não sei se normalmente eu diria, vamos dar um rolê ali no foguete. No foguete é ótimo. Vamos dar um rolê ali numa aeronave, num avião de gravidade zero. E o personagem me protegeu e me levou para esse lugar, né? Então, foi uma experiência que eu acho que todo mundo vai curtir muito. Podia fazer simulador? Podia. Mas não ia ter o gostinho de contar essa história, né? E sentir essa sensação de montanha-russa, que é essa sensação, tá, gente? Eu quero que vocês tenham uma noção de como é. Sabe quando você vai na montanha-russa que dá aquele pulinho? Só que é prolongado. É bem assim, é bem isso. Assim, não faço a menor ideia, assim, imagino que tenha sido muito doido, né, gravar tudo isso. E, Fabiana, a gente estava conversando também, e quando eu vi o filme, eu pensei muito nisso, né? Porque não é qualquer personagem que está indo para a NASA, né, para esse lugar, mas é uma mulher nordestina, é uma mulher que é a cara do Brasil. Isso é falado, inclusive, no filme, né? Que é essa mulher que é mãe, que é trabalhadora, que batalha, que é resiliente, que é chefe de família e que está, né, sempre cuidando, protegendo, e tem muita força nela. Isso fica muito claro no personagem. E essa mulher, que é a cara de Brasil, é ela que vai para esse lugar chamado NASA, né? Isso é muito legal de ver na tela grande e chegando para o grande público. Então, para você, Fabiana, como foi construir esse personagem e como foi quando você viu no roteiro que essa personagem era isso? Olha, construir esse personagem, ele vem de uma memória muito afetiva minha, né? E se eu for te contar assim, os detalhes, eu me lembro que eu era uma criança que eu já tinha um olhar muito voltado para coisas que não eram comuns a uma criança. Meu pai me apresentou Ludo Gero, que era um personagem muito engraçado, que era do Luiz Jacinto, da Radiodifusora de Caruaru, onde meu pai botava ele me botava para ouvir Luiz Gonzaga e vários outros LPs, e um deles era Ludo Gero, a Tropa e Filomena. E essa voz dele fazia eu gargalhar, eu era muito pequena. E tempos depois, na escola, eu começava a fazer esquete sempre que eu podia, porque eu achava que a sala de aula era um palco. Então, assim, a gente tentava sempre fazer os trabalhos assim. E eu comecei a puxar pela memória das mulheres da minha vida que me cercavam, das minhas tias, o timbre da voz. E eu tinha uma coisa de eu rir muito quando passavam aqueles programas locais de denúncia, as pessoas pleiteando saneamento básico. Era muito engraçado a forma como aquelas pessoas se colocavam. Então, eram personagens prontos, porque, para mim, a minha matéria-prima sempre foi o povo. E aquilo me chamava atenção e eu gargalhava, só que depois eu parava e pensava assim, nossa, como aquela pessoa sofre. Então, aquilo, eu fui juntando tudo isso, sintetizando tudo isso, e saiu a Lucy Creed, porque ela é uma linha muito tênue entre o riso e o choro. Ela te faz rir, mas ela tem uma força, ela tem um grito ali também, né? De muitas mulheres nordestinas, e por isso eu quis deixá-la de cara lavada, de cara limpa, para mostrar essa mulher real, essa mulher que batalha, que é arreliada, que tem vontade de sumir em algumas vezes, mas que tem um afago. Então, a Lucy Creed é isso, ela tem essa doçura, tem esse afago, mas também tem esses momentos raivosos, que eu acho que todos nós temos, né? E esses rompantes de mulher nordestina, braba, mas que é guerreira, que vai ali, que toma conta de todo mundo, que tem sempre uma palavra, um acolhimento, que eu me lembro muito que quando eu era também pequena, tinha o Soró Sereno
que era o Arnaud Rodrigues, e eu acho que todo mundo queria ter um Soró em casa, na novela. E eu acho que a Lucy Creed, muita gente me diz isso, que todo mundo quer ter uma Lucy Creed por perto, ou já tem alguém que reconhece como uma Lucy Creed na sua vida. E aí, você me passando para falar do roteiro, eu penso o seguinte, o roteiro eu já sabia que ia por esse lugar, porque o argumento fomos nós quem criamos, eu e o Rodrigo. Então, a gente queria botar ela num contexto, já que ela é uma mulher tão real, a gente queria tirar ela dessa realidade. Eu acho que a melhor forma foi levar ela para fora do planeta. Eu brinco, assim, modéstia à parte, eu fico falando que eu acho que é meio a simbologia do Mazzaropi com o Sputnik, sabe assim? Eu fiquei com isso na cabeça. E o Rodrigo embarcou nisso, me tirou da minha zona de conforto normal, pegou na minha mão, ele e o Tom Nogueira, que é o outro produtor do filme, da All Screen, e a gente foi juntos nessa diversão, mas com muita responsabilidade. É uma aventura, foi uma grande aventura. E, Fabiana, ainda sobre essa personagem, ela é muito forte, né, como a gente estava falando, e ela tem uma capacidade de fala muito admirável, né? Porque, assim, eu imagino os diálogos, né? Ela fala muito rápido e fala muito, e fala com muita decisão em tudo que fala. Como é que você construiu essa parte aí do diálogo? Olha, a gente contou com roteiristas, né? Com Chico Amorim, com a Dada Coelho, que é o olhar feminino também, que eu queria muito, e o Cadu Pereiva. E é claro que eu trouxe para mim Bocadura, porque eu já escrevia para a Lucy Creed em vários momentos. É uma personagem que eu tenho muita propriedade com ela. O Rodrigo também contribuiu muito. E a gente foi trazendo essa coisa dela ser forte, marcante e ser inocente. Então, a gente respeitou. O Rodrigo, por sinal, falava muito nisso. Vamos respeitar esse universo da Lucy Creed para a gente não tirar, né, a inocência, não tirar o embrião inicial dela, que sempre foi esse, de divertir, da criança ao idoso, que é um legado que veio do Zorra Total, né? Uma coisa, Janda, se me permite, uma coisa muito importante é que a Lucy Creed, ela é muito orgânica. Muito orgânica. E a gente chegava num momento que, às vezes, não é interessante você interferir. E Fabiana e Lucy Creed são duas pessoas completamente diferentes e elas não se controlam. Porque tinha coisas que a Lucy Creed falava que, quando acabava, eu ficava impressionado, porque eu reconheço todas as mulheres que habitam em Lucy Creed. Minha avó, minha tia, minha mãe, minha bisavó, que eu tive a felicidade de conviver. E eu dizia, gente, de onde saiu isso? Aí Fabiana se referia a Lucy Creed na terceira pessoa e dizia, ela falou o quê? Nem ela tinha ideia. Então é um outro negócio. É uma coisa meio até... É fenômeno, é uma coisa espiritual mesmo. E aí elas se separam e uma toma conta. É surreal. Uma experiência incrível, tá? Pilotar isso é uma experiência incrível. E ter isso respeitado pela direção, isso também faz uma diferença enorme, porque isso trazia muito mais para somar para o filme, né? Eu me lembro de uma vez, você falando nisso, Rô, eu me lembro de uma vez que a gente teve uma crise de riso. A gente teve várias crises de riso. Nossas piadas internas incomodam profundamente as pessoas, porque surgiram várias. E aí teve um momento que eu peguei a carne que eu estava servindo assim na mesa, na hora da cena da mesa, e eu disse, menino, tu quer almoçar isso? Acabou a equipe inteira. Caiu na crise de riso, mas foi tão orgânico, como ele está dizendo, como o Rodrigo está dizendo, tão espontâneo, que eu não sei de onde partiu, porque é um maciço da carne, é um maciço, e é o jeito de falar mesmo, e saiu. Que delícia! E, Fabiana e Rodrigo, a gente conversa tanto, brinca tanto na internet, né? O brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Bom, a brasileira Lucy Creed foi para Marte, foi para a NASA, né? Como é que é a expectativa para o público que vai ver esse filme? Acho que o público vai ter o momento do riso, como você mesma experimentou, né? O momento do riso, o momento da emoção, mas principalmente eu acho que a gente quer cumprir com o público uma diversão, um entretenimento no momento que a gente está precisando desse bálsamo, né? Que é o humor, que sempre foi uma ferramenta muito importante. E agora eu acho que se faz presente de uma forma tecnológica. Eu acho que é muito legal saber que as pessoas vão assistir, vão rir, vão se emocionar, e que a gente está trazendo uma novidade, né?
que é tecnologia, e tudo isso com um personagem que já é conhecida do público, assim, pelo menos da minha geração, a galera curtiu Zorra Total, e agora a gente está trazendo para a telona. Eu não sei mais o que esperar, porque assim, depois do que aconteceu no BBB com o G3, que a gente viu a Juliette e o Gil se emocionando, todo mundo rindo muito, e eu ainda brinquei muito, eu fiz, gente, eu me lembro de ter dirigido uma comédia. E você me dizer agora, porque todo mundo espera uma comédia, e é uma comédia, você ri, se diverte, mas você dizer, eu chorei, cara, eu não sei o que esperar. O filme é um plot inesperado, o momento em que estamos chegando é inesperado, então as reações não poderiam ser diferentes, elas são inesperadas e a gente está muito ansioso para ver como todo mundo vai reagir. É a magia do cinema, né? Só uma última perguntinha para vocês dois, que é um joguinho rápido. Fabiana e Rodrigo, quem vocês levariam para Marte com vocês para ficar numa viagem sem volta e quem vocês deixariam em Marte para nunca mais voltar? Minha filha, não faça essa pergunta, não. Porque se eu pudesse responder, eu acho que eu tinha já umas 5 pessoas para eu levar para deixar, para desovar em Marte. Eu não sei, sinceramente. E eu ainda tenho tanta coisa para fazer por aqui. Deixa eu ficar só na ficção mesmo. Se tivesse que levar alguém para estar perto de mim, para não largar, eu levava meus pais, porque eu estou com a saudade do abraço, do cheiro. Por amor, faz mais de um ano que eu não chego perto deles. Por amor, puro amor. Nunca me senti tão conectado. Né? E agora, se eu pudesse ficar aqui na Terra, eu gosto muito do planeta, amo muito meu país, eu mandava para lá todo mundo que está fazendo mal ao nosso país. Tem muita gente, mas nós somos felizes, né, Fabi? Porque não estamos nessa turma. A gente está aqui para divertir, para fazer rir, para fazer a cultura se movimentar, que é o que a gente está precisando. O que salvou e tem salvado esse povo é a arte. A gente, por enquanto, está tentando deixar o povo com mais sanidade, promovendo arte, né? A arte salva. É isso. Fabiana, Rodrigo, muito obrigada por essa entrevista. Estou louca para ver a Lucy Creed em outros lugares. Mal posso esperar para ver as aventuras dela ao redor do mundo, porque deixo aqui essa dica e esse pedido. Já existe, né, Fabi? A gente já teve essa ideia. Já pensou. Ela existe. Mas eu fiquei quietinho, digo, Rodrigo, vamos ver o que acontece primeiro, né? Porque a gente tem ideias 24 horas. A gente se fala toda hora. É uma loucura. Mas é isso, faz parte, né? Maravilhoso. Não posso esperar. Fabiana, Rodrigo, muito obrigada por conversar conosco no Cinepop. Mal posso esperar pelo sucesso desse filme, o público brasileiro que vai se divertir com certeza com Lucy Creed Vai para Marte. A gente que agradece. Um beijo.